Olá, estudantes do 7º ano, sejam bem-vindos aqui ao SEAD, mais uma aula de matemática. Sou o professor Sares. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre população, sobre gente, sobre pesquisas. Olha só o tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre pesquisa amostral e censitária. Já ouviram falar sobre isso? Sobre pesquisas? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? O objetivo dessa aula vai ser o seguinte, o nosso desafio vai ser compreender as diferenças entre pesquisa amostral e pesquisa censitária, suas aplicações e como realizar esse tipo de pesquisa. Então eu vou mostrar para vocês a diferença entre a pesquisa amostral e a pesquisa censitária. Vocês vão ver que tem uma diferença, tem umas vantagens, tem desvantagens, e determinadas situações utiliza uma, determinadas situações utiliza outra. Vamos para as definições, acompanhem comigo. Antes da gente falar sobre as definições, tem essas perguntas aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar em quantas pessoas que tem no mundo? Como que a gente sabe a quantidade de gente que tem no mundo? E aqui no Brasil, por exemplo, quantas pessoas tem no Brasil? No seu bairro, você saberia quantas pessoas tem no bairro? Ou até mesmo na sua rua? Como que a gente faz para saber essa quantidade de pessoas? Vocês vão ver que é através de pesquisas. E como que funcionam essas pesquisas? São as pesquisas estatísticas. Como vocês acham que as empresas, governos ou pesquisadores sabem a opinião das pessoas sobre um produto ou um assunto? Vocês acham que eles perguntam para todo mundo ou para uma parte dessas pessoas? Vocês vão ver que é sobre isso que as pesquisas estatísticas tratam, tá? Existe o tipo de pesquisa amostral e a pesquisa censitária, tá? A gente tem esses dois tipos. Quando eu falo da pesquisa amostral, a pesquisa amostral é quando são coletadas informações apenas de uma parte da população, que é chamada de amostra. Essa parte da população é chamada de amostra. Ou seja, em vez de perguntar para todos, pergunta-se para um grupo representativo. Geralmente eu uso um exemplo seguinte assim, se você vai experimentar um bolo e quer saber o sabor dele, você não precisa comer o bolo inteiro para saber o sabor, né? Se você comer um pedacinho, você já vai saber qual é o sabor. Funciona tipo a pesquisa amostral, pesquisa uma parte que representa o grupo e aí você vai saber a opinião daquelas pessoas. Por exemplo, quando uma empresa quer saber a opinião das pessoas sobre um produto, ela pode entrevistar 100 pessoas de uma cidade, em vez de perguntar para todas as 1000 pessoas da cidade. É claro que essas pessoas que vão ser entrevistadas, elas têm que representar o todo. Por exemplo, você vai entrevistar pessoas que têm o mesmo nível de formação, pessoas que têm o mesmo nível de situação financeira. Então você pergunta para o pobre, pergunta para o rico, pergunta o pessoal que mora na periferia, pessoal que pergunta no centro, pessoas que vai representar a população. Quais são as vantagens da pesquisa amostral? A vantagem é que uma pesquisa é mais rápida e barata, porque você não vai perguntar todo mundo, né? Você vai perguntar só uma parte, então ela é mais rápida e barata do que uma pesquisa censitária. E a outra vantagem é que ela pode ser feita com menos recurso e logística. Então, assim, se você vai perguntar para poucas pessoas, você precisa de poucos entrevistadores e menos papel e menos coisa. Então, ela gasta menos recurso e logística, tá? Quais são as desvantagens dessa pesquisa, da pesquisa amostral? A desvantagem é que nem sempre a amostra é 100% representativa da população, o que pode levar a erros nas conclusões. Por exemplo, existem uma classe de pessoas ricas e que podem pensar diferentemente a respeito de um determinado produto. Então, pode haver distorção na questão da amostra. E uma outra desvantagem é que, dependendo de como a amostra é escolhida, os resultados podem ser distorcidos. Então, se você deixa de pegar uma parte que represente aquela população, a sua amostra pode o seu resultado pode ser distorcido. Então, a desvantagem em fazer uma pesquisa amostral é essas situações, tá? Falando sobre a outra pesquisa, que é a censitária. A censitária ela é bem interessante, porém ela é bem difícil, tá? Olha só.
O que é uma pesquisa censitária? Quando são coletadas informações de todas as pessoas ou elementos de uma população, ou seja, todos são pesquisados. Por exemplo, lá na escola sua aí, vai fazer a festa junina, e aí quer saber sobre um tipo de comida que vai ser vendida na festa. Se for fazer uma pesquisa censitária, teria que perguntar a todos os alunos que estão na escola, todos os alunos matriculados. Uma pesquisa no Brasil, todas as pessoas que moram no Brasil. Isso é uma pesquisa censitária, em que todo mundo participa, tá? Vou te dar um exemplo. O censo demográfico. Aqui no Brasil é feito um censo demográfico, esse censo é feito geralmente a cada 10 anos, é feito pelo IBGE, e o governo coleta informações de todos os habitantes do país. Então, nessa pesquisa, eles vão coletar a idade das pessoas, sexo, profissão, formação e todo tipo de informação que o governo queira saber. Então, nesse formulário vai ter. E todas as pessoas são pesquisadas. Aí você fala, mas eu não fui pesquisado. Talvez você não foi perguntado, mas a sua mãe estava lá e respondeu por você e passou todas as informações daquela residência. Então, assim, todo mundo acaba sendo pesquisado, tá? Quais são as vantagens da pesquisa censitária? Na pesquisa censitária, as vantagens é que garante uma visão completa da população. Então, você vai perguntar para todo mundo, você vai ter uma visão completa. E a outra vantagem é que não há necessidade de inferir ou fazer estimativas. No caso da amostral, você tem que ficar projetando, imaginando que vai ser aquilo, fazer estimativas. No caso da censitária, não precisa fazer estimativa, porque você perguntou todo mundo, então você já tem a resposta de todo mundo, porque todos os dados foram coletados, né? E a desvantagem dessa pesquisa da censitária é que ela pode ser muito cara. Hoje no Brasil nós temos em torno de 210, 215 milhões de pessoas. Imagina perguntar a todo mundo. Qual a quantidade de pesquisador que a gente precisa, de papel, de deslocamento. Então, assim, o censo é uma pesquisa muito cara, é demorada, porque para pesquisar esse tanto de gente demora, né? Porque envolve muitas pessoas. E a outra desvantagem é por ser difícil de organizar e executar em grandes populações. Pode ser difícil, né? De organizar e executar em grandes populações, que é a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. Então, por isso que existem as pesquisas amostrais, que elas são mais baratas e aí fica mais fácil de tirar conclusões. Mas sempre tem aquelas porcentagens de erro, né? Bom, era isso que eu tinha para mostrar. O que nós aprendemos? Nós já vamos aqui para a revisãozinha. Nessa aula eu mostrei para vocês a diferença entre uma pesquisa amostral e uma pesquisa censitária. Muito fácil, né, o sétimo ano? Eu espero que vocês tenham compreendido. É uma definição muito simples, muito fácil. Não vai ter nenhum exercício, mas você pode ler mais a respeito disso. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se encontra em uma outra aula, em um outro momento aqui no SEAD. Até lá. Tchau.